Você já ouviu falar sobre as 7 maravilhas do mundo, né? Mas sabia que existem também as 7 maravilhas do mundo antigo? Quais seriam as obras que desafiam os limites da engenharia, da arte e da história? Neste vídeo, vamos conhecer as 7 maravilhas do mundo moderno e as 7 maravilhas do mundo antigo, que representam o legado de diferentes civilizações e épocas. Vamos viajar pelo mundo e pelo tempo e descobrir histórias, os mistérios e as curiosidades por trás dessas maravilhas. Como serão 14 maravilhas, nesse vídeo vamos dar um chorinho e você terá uma dúzia mais 2 de curiosidades, hein? Por isso, já vai deixando seu like e se inscrevendo, porque vamos te entregar uma dúzia de curiosidades, mais 2. 14. Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, a maior e mais antiga das 3 pirâmides da necrópole de Gizé, no Egito. A pirâmide foi construída por volta de 2500 a.C., pelo faraó Quéops, que pretendia utilizar aquele grandioso projeto para abrigar o seu sarcófago e todas as outras preciosidades que deveriam carregar em sua outra existência. A pirâmide de Gizé é um símbolo definidor do Egito e a última das antigas 7 maravilhas do mundo. Ela se tornou uma das grandes maravilhas do mundo devido à sua grandiosidade, à precisão de sua construção e ao mistério que a envolve. A pirâmide é um testemunho da habilidade e do conhecimento dos antigos egípcios, e sua durabilidade ao longo dos séculos a torna uma maravilha arquitetônica. 13. A Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que se estende por impressionantes 21.196 km, tornando-a o monumento mais extenso já construído pelo ser humano. Sua construção começou no século III a.C. e se estendeu até o século XVII, durante a dinastia Ming. A muralha foi construída para proteger o território chinês e a famosa Rota da Seda. Curiosamente, a muralha não é uma estrutura contínua. Na verdade, é um conjunto de muros ou fortificações, muitos dos quais são paralelos e não têm conexão entre si. Além disso, em 2012, pensava-se que a muralha tinha apenas 8.850 km de extensão. A muralha tem uma altura média de 8 metros e mede 4 metros de largura. Ela começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. Hoje, a muralha é o ponto turístico mais visitado da China, atraindo mais de 4 milhões de visitantes por ano. 12. Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram construídos no século VI a.C., pelo rei Nabucodonosor. Compostos por 6 terraços que pareciam elevados, cada andar tinha cerca de 120 metros quadrados, cheio de árvores frutíferas, bichos exóticos e esculturas de deuses. A proximidade ao rio Eufrates permitiu a criação de sistemas de irrigação fluvial, através de poços gigantes em formas de arcos que chegavam a medir 23 metros de altura. A construção era sustentada por tijolos revestidos de betume e chumbo para mantê-los secos da água irrigada. Apesar da sua fama, não há registros de sua existência em pesquisas arqueológicas. O que se sabe está registrado em anotações de historiadores da Grécia Antiga. Além disso, tem sido sugerido que os jardins suspensos são puramente míticos. 11. Petra. Petra, originalmente conhecida como Hakmu, é uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia. Famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água, Petra é também conhecida como a Cidade Rosa, devido à cor das pedras do local. Estabelecida possivelmente já em 312 a.C. como a capital dos árabes nabateus, Petra tornou-se um importante centro comercial. O local encontra-se em uma bacia entre as montanhas que formam o flanco oriental de Arabá. Petra é um patrimônio mundial da Unesco desde 1985. Em 2007, Petra foi nomeada entre uma das novas 7 maravilhas do mundo, sendo o local mais visitado da Jordânia. 10. Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava localizado em Éfeso.
Era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega e do helenismo. Foi construído no século 6 a.C. pelo arquiteto cretense Quercifrão e por seu filho Metágenes. Era composto por 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada uma. 200 anos mais tarde foi destruído por um grande incêndio. Atualmente, após sucessivos terremotos e saques, apenas uma solitária coluna do templo reerguida por arqueólogos alemães no século XIX encontra-se de pé. Um dos elementos mais famosos do templo era a escultura da deusa Ártemis, que ficava em seu interior. 9. Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um monumento histórico localizado na capital da Itália. Foi construído no século I, durante o governo do imperador Vespasiano e concluído sobre o reinado de seu filho, Tito. O Coliseu, que era usado para espetáculos públicos e lutas de gladiadores, é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da cidade italiana. Inicialmente possuía 3 andares, com um quarto adicionado posteriormente. O Coliseu tem 45 metros de altura e podia acomodar entre 50 e 80 mil pessoas da Roma Antiga. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Apesar de parcialmente arruinado por terremotos e saques, o Coliseu ainda é o símbolo da Roma Imperial. 8. Estátua de Zeus. A estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era uma figura gigante sentada com cerca de 13 metros de altura. Foi criada pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C., no santuário de Olímpia, na Grécia, e erguida no templo de Zeus. A escultura tinha placas de marfim e painéis de ouro sobre sua estrutura de madeira, representando o deus Zeus sentado em um trono ornamentado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Infelizmente, a estátua foi perdida e destruída durante o século V, e seus detalhes e formas são conhecidas apenas nas antigas descrições e representações gregas em moedas. 7. Chichén Itzá. Chichén Itzá, localizada no México, é uma cidade histórica e arqueológica que foi importante centro urbano da civilização maia. Fundada pelos Itzá, os chamados feiticeiros da água, no século V d.C., a cidade era um polo urbano importante dos maias na planície norte. As ruínas de Chichén Itzá são de propriedade federal e a administração do local é mantida pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Chichén Itzá é um dos sítios arqueológicos mais visitados no México, com cerca de 1,4 milhões de turistas visitando as ruínas a cada ano. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Apesar de sua antiguidade, Chichén Itzá continua a ser um símbolo importante da rica história e cultura maia. 6. Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi uma tumba construída entre 353 e 350 a.C., em Halicarnasso, atualmente na Turquia, para Malsolo, um sátrapa do Império Aquemenida, e Artemísia II de Cária, sua irmã e sua esposa. Tinha aproximadamente 45 metros de altura e cada um dos seus 4 lados foi adornado com relevos criados por cada um dos 4 maiores escultores gregos da época. A estrutura finalizada foi considerada como sendo um triunfo estético. O termo mausoléu veio a ser usado genericamente para qualquer grande tumba, embora Mausol Eion originalmente significasse associado com Mausolo. A construção foi destruída por terremotos sucessivos do século XII ao século XV. Curiosamente, o mausoléu de Halicarnasso era mais conhecido por suas esculturas e entalhes ornamentados. A maioria destes foram pintados em cores vibrantes. Havia também frisos que envolviam todo o edifício. 5. Machu Picchu. Conhecida como a cidade perdida dos Incas,
Machu Picchu é um sítio arqueológico localizado no Peru e considerado um dos locais mais enigmáticos da América Latina. Construída no século XV sob as ordens de Pachacuti, está situada na Cordilheira dos Andes, a 2.430 metros acima do nível do mar. Localizada no vale do rio Urubamba, perto de Cusco, a antiga capital do Império Inca, a cidade era constituída de casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos, além de locais para o desenvolvimento da agricultura. Em 2007, Machu Picchu foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Apesar da sua antiguidade, Machu Picchu continua a ser um símbolo importante da rica história e cultura inca. 4. Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era uma enorme estátua do deus grego do sol, Hélios. Foi erguida na cidade de Rhodes, na ilha de Homônima, por Cares de Lindos, em 280 a.C., para comemorar a vitória de Rhodes contra o governante macedônio Antígono Monoftalmo. A estátua, feita de bronze e sobre um pedestal de mármore branco de 15 metros de altura, tinha aproximadamente 33 metros de altura, tornando-se uma das mais altas estátuas do mundo antigo. Infelizmente, o monumento foi destruído durante um terremoto em 226 a.C. e nunca mais foi reconstruído. Em 2015, foram anunciados planos preliminares para a construção de um novo colosso no porto de Rhodes. 3. Taj Mahal. Taj Mahal, localizado em Agra, na Índia, é um suntuoso mausoléu e o monumento mais conhecido do país. Foi construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita. O Taj Mahal é conhecido como a maior prova do amor do mundo, com inscrições retiradas do Alcorão e incrustado com pedras semi-preciosas. A cúpula é costurada com fios de ouro e o edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. Em 2007, Taj Mahal foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além disso, a construção foi eleita Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. Apesar de sua antiguidade, o Taj Mahal continua a ser um símbolo importante da rica história e cultura da Índia. 2. Farol de Alexandria. Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi uma torre monumental construída na cidade de Alexandria, no Egito, durante o reinado de Ptolomeu II, 280 a 247 a.C. Com uma altura estimada entre 120 e 140 metros, era uma das estruturas mais altas feitas pelo homem por muitos séculos. O farol foi construído em 3 estágios, uma base quadrada inferior, uma seção octogonal média e uma seção superior circular que tinha uma estátua de Poseidon no topo. O farol não era apenas um marco, mas também uma ferramenta funcional, com um espelho na parte superior para refletir a luz do sol durante o dia, enquanto o fogo era aceso à noite. Infelizmente, o farol foi danificado por uma série de terremotos e desapareceu no século XIV. Hoje, um forte medieval, o Forte de Qaitbay, fica no local onde o farol de Alexandria uma vez se ergueu. 1. Cristo Redentor. O Cristo Redentor, uma estátua localizada no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Feita de concreto armado e pedra-sabão, a estátua tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal, e seus braços se esticam por 28 metros de largura. O monumento é parte do Santuário Católico e é administrado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em 2007, o Cristo foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além disso, em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de patrimônios da humanidade. A estátua é um símbolo importante do Brasil e atrai milhões de turistas todos os anos. Mas me diz aí nos comentários, já visitou alguma dessas maravilhas modernas? São maravilhas mesmo ao vivo? E as maravilhas antigas? Quais das que não existem mais você gostaria que continuasse em pé? Muito obrigado por assistir até aqui.
Não se esqueça de deixar nos comentários tudo sobre as 7 maravilhas do mundo, hein? Todas irão ser respondidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!